Você que chegou até aqui e tem interesse por esse tipo de assunto, convido vocês a assistirem esse vídeo até o final, onde de uma forma objetiva e sincera, eu vou demonstrar do que se trata o curso de Planejamento do Registro e de Legalização de Empresas. Cabe esclarecer, inicialmente, que quem trabalha com registro em junta comercial, emissão de alvarás e também com demais órgãos, dependendo aí da atividade econômica da empresa, isso não se trata de um mero preenchimento de informações nos sistemas, já que requer um conhecimento específico de procedimentos e, em especial, o conhecimento da legislação, seja a parte de registro, seja a parte de legalização, a parte societária, da parte tributária. Logo, o curso tem esse nome de planejamento do registro e de legalização, porque há necessidade de ter um conhecimento de todo o processo. E todo esse processo envolve procedimentos de protocolo, mas também de pré-protocolo e de pós-protocolo. Logo, há necessidade de você ter conhecimento tanto da legislação de registro e legalização, por exemplo, lá na parte de registro da Lei 8934, das instruções normativas do DRE, em especial a 81 e seus anexos, né? Também a parte aí da legalização, que envolve o conhecimento sobre a Lei de Liberdade Econômica, sobre as resoluções do CGSIM, que veio aí regulamentar muitos pontos da Lei de Liberdade Econômica, assim como da 14195. Ter conhecimento sobre a legislação municipal referente ao alvará sanitário, né? Se há necessidade, se o município está cumprindo a Lei de Liberdade Econômica, se tem classificação de quinais de baixo risco, se precisa ter alvará, isso tudo vai estar descrito lá na legislação municipal referente à vigilância sanitária. Então, há necessidade de ter conhecimento sobre essa parte da legislação, tanto na parte de registro como na parte de legalização. Em especial, conhecer o direito societário, as regras do Código Civil, da Lei 6.404, da Lei 5.764, por exemplo, ou seja, da legislação que trata sobre as cooperativas, as regras das SAs e principalmente as regras da limitada, já que é o tipo societário mais benéfico e com mais registro em juntas comerciais. E isso não se resume a conhecimento nesse tipo de legislação. Precisa ter um conhecimento básico da legislação tributária, em especial dos regimes tributários, como por exemplo do Simples Nacional, para saber se determinada atividade econômica é permitida dentro do Simples Nacional. Além disso, é importante ter conhecimento sobre contabilidade, já que vai influenciar nas primeiras escriturações lá no processo após a constituição da junta comercial ou em um aumento de capital social. Vocês precisam entender que capital social informado no contrato social não se trata de um mero número. Tem uma ligação de capital social com a atividade econômica da empresa. Que às vezes quem vai definir qual é o valor do capital social adequado é através de um plano de negócios. Plano de negócios não é algo obrigatório, mas é algo fundamental e essencial para dar o primeiro caminho inicial e o primeiro entendimento para essa atividade econômica dessa empresa, para saber o que ela precisa de fato para os primeiros meses e para os primeiros anos, já que lá é feito um plano de marketing, um plano operacional, um plano financeiro para saber as suas primeiras despesas. E a partir daí, além de definir tipo societário, a atividade econômica, o local onde ela vai se instalar, você consegue ter uma ideia inicial de capital social inicial, porque como eu disse, capital social não é um mero número que vai no contrato social. Então, todo esse processo, que envolve conhecimento de procedimentos e também da legislação, além de contabilidade e administração de empresas, esses são procedimentos que você vai aplicar tanto na hora do protocolo, assim como antes do protocolo, ou seja, procedimento pré-protocolo. Como ali um plano de negócio, não é obrigatório, mas é fundamental, mas também ali na hora da consulta de viabilidade, qual é o nome empresarial que eu vou escolher, qual é o CNAE que eu vou escolher. Esse CNAE, que é lá a Classificação Nacional de Atividade Econômica, esse CNAE, ele me permite solicitar um Simples Nacional ou não? Ou seja, já na viabilidade, as informações que você coloca lá, que são levadas também, grande parte, para o DBE, que depois leva para o sistema da junta comercial, após o processo ser deferido na junta comercial, isso vai ter reflexo pós-protocolo. Se há necessidade de pedir o Simples Nacional, eu tenho que ir lá no site da Receita Federal fazer esse pedido. Se houve uma integralização de capital social com bens imóveis, eu preciso, após o registro na junta comercial, fazer lá a transferência no cartório de imóveis. E durante esse período, há uma possibilidade de discussão sobre a imunidade do TBI perante a prefeitura. Logo, quando eu falo que o curso se chama Planejamento do Registro e Legalização de Empresa, é por isso.
envolve todo um processo e dependendo do tipo de arquivamento, seja na Constituição e mesmo dentro do arquivamento de uma Constituição, depende das características da sociedade, pode ter procedimentos pós-protocolo necessários, como a gente já viu sobre a integralização do capital com bens imóveis. Num arquivamento de uma alteração em que você vai excluir um sócio, existem procedimentos pré-protocolo. No arquivamento de uma ata de Assembleia Geral de uma SA sobre tomada de conta dos administradores, com base no artigo 289 ou com base no artigo 294 na central de balanço, existem procedimentos a ser seguidos antes do arquivamento na junta comercial. Às vezes o problema não está no protocolo, já veio antes, por falta de conhecimento da legislação. Diante disso, para quem é e para quem não é esse curso? Para aqueles que pretendem fazer concurso público, não é o curso ideal para vocês. Apesar de você ter lá um módulo de direito societário, que é o módulo 2, que trata de uma forma bem específica as regras da cooperativa, tanto da 5764, tanto da cooperativa de trabalho da 12.690, trata sobre as regras da SA, e capital aberto, fechado, sociedade de economia mista, capital autorizado, subsidiário integral, tanto regras de sociedade limitada, seja com um sócio ou os dois ou mais sócios, que é bem específico, não é para quem quer fazer concurso público, né? Esse curso serve para aqueles profissionais que já atuam na área e querem melhorar o seu serviço e também aqueles que querem iniciar nessa área, que não conhecem nada, né, sobre registro de legalização, mas este curso também serve para vocês que querem iniciar nessa área. Como envolve aí vários assuntos, várias áreas, como registro empresarial, solicitação de alvarás, a parte de negócios, a parte que você precisa entender os tipos societários, os tipos de empresas, por exemplo, tipo societário limitada, SA, cooperativa, o tipo jurídico empresário individual, assim como tipos de empresas que não são tipos societários, como a holding, a SCP, como envolve também a parte tributária, de contabilidade, enquadramento, de ME, como ME ou IPP, Simples Nacional, enfim. Esse curso serve então para contadores, advogados, empresários que querem ter um conhecimento para conversar no dia a dia com seu advogado ou com seu contador. Serve também aí para o pessoal das startups e também para demais profissionais que não necessariamente são bacharéis em ciências contábeis, bacharéis em direito, que sequer precisa ser bacharel em alguma área para atuar nessa área, desde que tenha conhecimento sobre procedimentos e também da legislação, né? Então, esse curso é voltado para essas pessoas. É claro que a maioria, o maior público forte desse tipo de curso são os contadores e os advogados. Não precisa, pode ser também o bacharel em ciências contábeis, o técnico em contabilidade, o bacharel em direito, né? Mas o público-alvo seriam para esse tipo de profissionais. Quem é Diego Luiz Amorim? A minha primeira graduação foi em administração de empresas, onde eu concluí lá em 2012. Em 2013, eu prestei concurso para a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, no qual fui aprovado, né, no cargo de analista. E em 2014 eu tomei posse. Já se passaram mais do que 9 anos, onde sempre atuei no setor da assessoria técnica, ou seja, eu sou assessor técnico, que tem aí a função de analisar todos os tipos de processos que entram na junta comercial. Então tive muito contato com vários casos. E é um setor que acaba assessorando a casa, junta comercial, e também o público externo. Dentro ali, né, acaba assessorando todos os setores da casa, principalmente o colégio de vogais. Fui responsável aí pela elaboração de instruções normativas do DREI, que não se limita a quem é servidor público da junta comercial. Qualquer público, qualquer pessoa aí pode contribuir com a elaboração dessas instruções normativas, que fica disponível lá no site do DREI. E fui responsável aí também, né, por elaboração de passo a passo e manuais para a junta comercial, né? Em paralelo à minha vida pública, eu também, na minha vida particular privada, atuo aí no na parte de assessoria contábil e tributária para empresas, além de ser professor na área do direito societário, em especial a parte de registro e legalização de empresas, né? Durante esses 9 anos, após a minha graduação em administração de empresas, eu também busquei outras áreas, né, para aí aprimorar o meu conhecimento, tanto na parte contábil como na parte também do direito. Então, me graduei em ciências contábeis, me graduei em direito,
busquei uma pós-graduação em Direito Societário e Empresarial e também pós-graduada aí em Gestão Pública, né? Então, durante esses 9 anos, eu pude estar tanto no lado da vida pública, né, como servidor público, e também na área privada, entendendo aí os problemas que ocorrem no dia a dia, entendendo a dificuldade dos profissionais, né, que trabalham aí com a parte de registro e legalização, onde também sou aluno, e durante esses cursos que eu fiz, em conversas com colegas, seja aí dentro de grupos de Telegram, WhatsApp, eu pude verificar a dificuldade de muitos profissionais de atuarem nessa área, assim como conversando com amigos do dia a dia, contadores e advogados que têm dificuldade em entender não só procedimentos, mas principalmente a parte da legislação. E o que você então vai aprender neste curso? Como se trata aí de um processo de registro e legalização de empresa, que, como já foi dito inicialmente, envolve procedimentos e conhecimentos, tanto na parte do direito societário, na parte de alvarás, na parte de registro, na parte tributária, e de entender os procedimentos dos sistemas, viabilidade, DBE, requerimento eletrônico, assinador web, ter um entendimento sobre plano de negócios, solicitação de regime tributário, como se faz isso, a entrega das primeiras declarações após a empresa estar constituída, né? Entrega lá da Cefip, do E-Social, da DDCTF, da FD Contribuições, FDRINF, dependendo aí do regime tributário, é claro, né? Entendimento sobre contabilidade. O curso foi construído em 11 módulos, que inicia lá no módulo 1, sobre o primeiro módulo, sobre o entendimento do direito empresarial e também aí do registro em juntas comerciais, claro, em especial junta comercial, mas falamos também aí do registro na OAB de uma forma bem rápida e também no registro do cartório de pessoas jurídicas, né? É importante entender aí aquilo que a legislação brasileira considera o que é empresário, né, e aquilo que não é considerado empresário. Ou seja, aquilo que é considerado sociedade simples, por exemplo, daquilo que é considerado empresário individual e aquilo que é considerado autônomo. É importante entender essas naturezas do que o Código Civil traz sobre empresário e não empresário, porque tem, inclusive, reflexo na parte tributária, tanto do ISS fixo e também na parte das empresas com atividades hospitalar, que são aí do lucro presumido, que aí, dependendo se são empresárias ou não, tem uma diferenciação na parte tributária, que é tratado já no módulo 1. Inclusive, entender a parte da natureza empresária e não empresária, ou seja, simples, ajuda a entender já o módulo 11 sobre a conversão de sociedade, quando ela sai da junta comercial, vai para o cartório, ou sai do cartório de pessoa jurídica e vai para a junta comercial. No módulo 1, nós já iniciamos falando sobre os registros, né, que tem aí no Brasil, OAB é cartório de pessoa jurídica, em especial a junta comercial, as juntas comerciais, tratando de forma específica ali alguns assuntos importantes da Lei 8934, né, como competência da junta comercial, subordinação, e também de pontos que você pode solicitar no dia a dia, como aí o reclame ao DREI, quando a junta comercial faz aí uma exigência indevida. E no módulo 1, a gente começa já a tratar também sobre os tipos societários previstos no Código Civil e também sobre tipos de empresas, aquilo que não é tipo societário, como por exemplo holding, SPE, que é sociedade de propósito específico, por exemplo. No módulo 2, nós vamos tratar sobre a parte de uma forma bem específica sobre os tipos societários, cooperativa, SA em especial limitada, já que é o tipo societário mais benéfico e que tem mais registro em juntas comerciais. E também falamos aí das startups, né, com base na Lei Complementar 182, que é lá o marco legal da startup, e também na Lei Complementar 167, que trata sobre a empresa simples de inovação, lá do regime do Inova Simples, né. Então, é um módulo, inclusive é o maior módulo do curso, que tem cerca de 23 horas de aula, com muito foco na parte do direito societário de cooperativa, SA em especial limitada. Já no módulo 3, nós vamos tratar sobre a parte do enquadramento como microempresa ou como empresa de pequeno porte, fazendo uma leitura, uma interpretação da Lei Complementar 123, que é o Estatuto da IME-UPP, onde traz um tratamento jurídico diferenciado para esses tipos de empresa, tanto na parte tributária, que é conhecida lá como Simples Nacional, como na parte não tributária, como aí ter vantagem em licitações,
E também aí vantagens na parte do direito societário, já que essas empresas, em regra, estariam dispensadas de realizar reuniões e assembleias e também de fazer publicações de atos societários. Então, nós explicamos essa diferença do que é se ter um tratamento jurídico diferenciado, tanto na parte tributária como na parte tributária, explicando as vedações, as proibições de quem pode ser ME ou EPP, que não se confunde pelas vedações do Simples Nacional listar lá no artigo 17. São coisas diferentes. Eu tenho certeza que uma empresa que é do Simples Nacional, ela é enquadrada com ME ou EPP. Mas eu não posso alegar que uma empresa que é ME ou EPP, que ela é do Simples Nacional. São coisas diferentes que são tratadas aí no módulo 3, inclusive com exemplos. Já no módulo 4, nós vamos tratar sobre a parte do registro empresarial, ou seja, a prática pura sobre o sistema de junta comercial. Adianto que o sistema utilizado aqui, ou seja, o sistema base para construir este curso, foi o sistema contratado, que é o sistema contratado pela Junta Comercial de Santa Catarina, Pará, Pernambuco e Bahia. Né? Você vai ver que tem várias telas, vários slides de tela e de sistema, tanto na parte da viabilidade, na parte do requerimento eletrônico, na parte do assinador web e na parte do DBE, né? Já que aí é um coletor nacional, né? Serve para todas as juntas comerciais, já que é um sistema lá da Receita Federal. Só que você vai perceber que eu falo durante o curso que o mais importante não é gravar telas, mas sim entender os procedimentos de um processo de constituição, de um processo de alteração, que você quer excluir um sócio, que você quer alterar um nome empresarial, que você quer arquivar lá a liquidação das cotas porque o sócio faleceu, ou seja, também no processo de extinção ou no arquivamento de uma ata. O mais importante é entender os procedimentos do arquivamento, que envolve procedimentos pré-protocolo, já na viabilidade, já no DBE, ou às vezes nem vai ter DBE viabilidade, ou se é um arquivamento de uma ata sobre prestação de contas da cooperativa ou tomada de conta dos administradores na SA, né, que não vai ter ali DBE viabilidade, exceto se tiver eleição de diretores, né? Então, entender os procedimentos antes do protocolo, nesses casos de prestação de conta, tomada de conta dos administradores, é importantíssimo também, porque se não fizer correto, já vai dar problema no protocolo, o processo vai entrar em exigência. E isso tudo é com base na legislação. Então, o módulo 4, ele é focado, tem vários slides com telas de sistemas, que é explicado com detalhe por que você está preenchendo aquilo na viabilidade, por que você preenche aquilo no QSA, por que você bota isso no requerimento eletrônico, no assinador web, como que você pode assinar os processos digitais na junta comercial, né? Só que o foco é entender os procedimentos, porque a partir do momento que você entende procedimentos e legislação, você trabalha com todas as juntas comerciais do país, já que o processo é digital. Tem junta comercial aí que tem FCN, né? Que não é explicado aqui nesse curso, mas é um detalhe a mais que se você entende o procedimento da FCN, né? Você aí não fica refém, né, de sistemas e telas de junta comercial. Se você entende o procedimento e você entende a legislação, você trabalha com qualquer junta. Mas, eu repito, o módulo 4 é o segundo maior módulo do curso, que tem cerca de 19 horas. Então, o módulo 2 com o módulo 4 representam cerca de 43 horas do total das 80 horas desse curso, que é o principal, entender a legislação e entender procedimentos. Entendendo isso, você trabalha com qualquer junta comercial do país, porque, infelizmente, as telas dos sistemas vivem sendo alteradas. A nomenclatura, às vezes, não é adequada, as nomenclaturas são alteradas, né? Mas se você pegar aí um sistema lá do Paraná, que é um sistema diferente de Santa Catarina, as informações que você coloca lá na viabilidade do Paraná são as informações que você coloca na viabilidade de Santa Catarina, só que muda a tela e muda a nomenclatura. Por isso que eu repito, o importante é entender os procedimentos e também a parte da legislação. Já no módulo 5, eu trago um caso fictício para você verificar como que você vai se portar diante do seu cliente. Como que você faz a coleta inicial das informações e, dependendo aí da vontade dele, da coleta das informações, daquilo que ele quer formar dentro de uma empresa, você vai entregar o melhor produto societário e tributário, né? Como já foi dito no início, a mera escolha de um código KNAI pode influenciar na parte tributária, vai influenciar também na parte de alvarás, né? Que capital social não é um mero número? Qual é a atividade econômica da empresa? Tem que ter uma relação de capital social com atividade econômica.
Então, é um caso fictício que você vai, dependendo da coleta de informações que vão ser feitas, vai dar um rumo no processo de registro e legalização, porque tudo isso influencia, né, nas etapas de quem quer registrar na junta comercial e também em fazer emissão de alvarás e também pós-registro na junta comercial, solicitação de regime tributário, às vezes a necessidade de fazer alguma informação no órgão de classe, se for uma atividade, uma sociedade com médico, precisa fazer informação no CRM, se precisa fazer as primeiras entregas de declarações acessórias, CFIP, social, por exemplo. Né? Então o módulo 5 traz um caso fictício que trata aí sobre a parte da legislação, mas também de procedimentos e registro na junta comercial. O módulo 6 vai tratar sobre a parte de alteração e o 7 de extinção, claro, focado na parte da sociedade limitada. No módulo 6, além dos procedimentos, né, que você precisa ter para cada tipo de alteração, além de como você requerer isso no sistema, que já foi bem focado aqui no módulo 4, né, eu trago exemplos de como você faz uma alteração básica, que é aquela que vai alterar o nome, uma atividade econômica, um capital social, por exemplo. Como que você informa isso na alteração contratual? Como é que é a forma correta de fazer isso? Né? Assim como eu trago exemplos, né, também nos casos mais específicos, quando tem falecimento de sócio, quando é uma exclusão extrajudicial de sócio, quando se trata de sócio remisso, quando você aí quer aplicar o artigo 1029 do direito de retirada, como que você faz? Enfim, isso também, inclusive, para as sociedades que são enquadradas com EME e IPP, já que tem um tratamento jurídico diferenciado na parte societária. O módulo 7 trata sobre a extinção da empresa, tanto na parte de procedimentos, de como requerer o processo, e também aí a parte de como você faz um distrato social. Como que você faz abaixo de uma empresa quando não tem consentimento de todos os sócios? E quando se trata de EME ou IPP, como é que você pode fazer? Então, o módulo 7 é focado na parte da extinção da limitada. O 8 trata sobre ata de sociedade limitada. Também a mesma coisa. Procedimentos, como requerer no sistema, enfim. Como que você faz o planejamento de uma assembleia, uma reunião anual do artigo 1078, se não me engano, do Código Civil, que trata lá sobre a prestação de conta dos administradores. Né? O que você deve observar? Como que você faz o arquivamento da ata na junta comercial? E também de demais arquivamentos, né, quando você está falando aí de caso, novamente, de exclusão extrajudicial de sócio, de redução de capital social, né, tudo isso está envolvido nesse módulo 6 e 8, né, tanto que trata da parte da alteração como na parte também de atas. Já o 9 trata sobre atas também, só que de sociedade anônima e cooperativa, né, focando aí também na parte de procedimentos, como que você faz uma assembleia de tomada de conta do administrador na SA, os procedimentos com base no artigo 289 ou do 294 na central de balanço, como que você arquiva isso na junta comercial, da mesma forma para a cooperativa, né, com a prestação de contas lá da cooperativa que deve ocorrer, como que você faz o arquivamento da ata na junta comercial, como que você deve observar os procedimentos pré-protocolo, como que você vai planejar essa assembleia, né, enfim. Também trazendo todas as formalidades, tanto aí na parte da limitada, assim como na parte da SA, por exemplo, quem é que pode fazer a composição da mesa numa limitada? Quem pode representar o sócio na limitada? Quem pode representar o acionista na SA? Como que você convoca uma reunião na limitada? Como que você deve convocar uma assembleia na limitada? Como que você convoca uma assembleia na SA ou na cooperativa? Né? Tem, inclusive, modelos, né, exemplos de como você faz essas convocações. Já o módulo 11, nós tratamos sobre a transformação, o módulo 10 sobre a transformação e o módulo 11 sobre a conversão. A transformação, a gente trata sobre procedimentos e modelos, né, de atos com informações das cláusulas que devem constar num processo, por exemplo, de transformação de limitada para empresário, de empresário para limitada, né? Então, nós pegamos os principais casos de transformação, como esses dois que eu já falei, também quando envolve MEI, ou a transformação de limitada para SA, de SA para limitada, de limitada para cooperativa, a transformação da empresa semi-inovação para limitada, por exemplo, quais são os procedimentos, como que você informa isso dentro de um ato, qual é o ato correto, quais são as cláusulas, a estrutura desse ato, os elementos, cabeçalho, preâmbulo, cláusulas mínimas, né? Enfim. E a conversão é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente fala da conversão quando uma empresa sai da junta comercial, que tem natureza empresária, vai para o cartório e passa a ter natureza simples, né? Ou sai do cartório e vai para a junta comercial, ou quando envolve
a conversão de uma sociedade empresária para a sociedade de advogados ou para unipessoal de advocacia ou vice-versa. Tanto a parte de procedimentos, como também a parte de modelos de atos, né? Modelos de cláusula, como que você constrói isso e também trazendo aí mais observações importantes, tanto na parte da conversão como na parte da transformação, né? Então, o curso foi dividido em 11 módulos, em 125 aulas, né? E essas aulas elas têm cerca de 30 a 40 minutos, podendo chegar até 1 hora. Essas aulas já estão gravadas, todas já disponíveis no Hotmart, e você aí tem 1 ano da compra do curso, né, para ver essas aulas, né? Então vai ficar disponível aí durante esse período. Havendo necessidade, serão atualizadas essas aulas, já que é recorrente a alteração, né, de instruções normativas e também da parte de legislação do Código Civil e demais legislações referentes à parte societária, né? Se você não gostar do curso ou quiser ir pedir o reembolso, você tem um prazo de 7 dias para fazer esse pedido, né? Onde você vai receber o seu valor integral do valor pago. Essas 125 aulas foram construídas, né, através de slides, né? Esses slides já estão disponíveis lá na área do aluno e são cerca de 900 slides, né? Eu vou até demonstrar alguns slides ali no final para você verificar como que eles são construídos, já que são construídos com movimentos, para ficar melhor você entender determinados procedimentos, né, que são necessários aí, tanto quando tem uma integralização de capital social, quando aí você trata aí do processo de realização de uma Assembleia Geral de SA sobre tomada de conta dos administradores, os procedimentos antes da Assembleia, como que você faz a publicação do anúncio, do edital de convocação, das demonstrações contábeis, enfim. E também você vai ter aí disponibilizado um acesso ao grupo de WhatsApp, né, para esclarecimento de dúvidas comigo e também entre os demais profissionais que estiverem no grupo, que são também alunos deste curso. E aí você pode tirar dúvidas com profissionais de todo o Brasil, né, vai depender aí dos inscritos, e até fazer parcerias aí com esses profissionais. Eu trouxe aqui esse mapa de empresas que eu retirei lá do GovBR, e eu vou abrir também lá diretamente no site, o link está aqui, que ele demonstra a necessidade de profissionais para atuarem nessa área, né? Atualmente o Brasil ele tem mais de 20 milhões de empresas. Se você verificar que a maior parte aqui se trata de empresário individual, quase 14 milhões, que na realidade aí desses 14 milhões, cerca de 10 milhões, né, estou trazendo o número aqui, né, mas se referem a MEIs. Tirando essa parte de empresário individual, você vai verificar que a sociedade limitada representa quase 6 milhões de registros, não só em juntas comerciais, mas também no cartório de pessoas jurídicas, né? Que representa aí praticamente 6 milhões de registros no Brasil, sendo o tipo societário mais registrado, em virtude aí dos seus benefícios que o artigo 1052 e diante do Código Civil traz para esse tipo societário. Então, verificando esses dados, você verifica que há uma necessidade de profissionais para atuarem nesse mercado, né? E além disso, né, é um mercado que tem bons honorários. Eu trouxe essa tabela aí do FECONTESC, né, aqui de Santa Catarina, onde traz aqui os honorários médios cobrados para uma constituição de uma limitada, para uma alteração, né? Nessa parte primeira aqui, constituição de limitada, alteração, e também a parte de baixa, e também a parte de SA, né? Você verifica que tem bons honorários. É claro que vai definir os honorários aí, é uma média, né? Pode ser mais, pode ser mais, pode ser menos, depende das características da sociedade limitada, das características da sociedade anônima, né? Então, tem sim bons honorários. E aqui eu trago uma outra tabela, só que é lá do SESCOM do Rio Grande do Sul, né? SESCOM do Rio Grande do Sul, que os honorários lá são bem mais elevados que em Santa Catarina. Uma constituição de limitada chega aí a quase 4.500, na SA a quase 18 mil. Né? Claro que são honorários bem mais elevados, mas ajuda você a ter uma ideia, né, de quanto aí você pode cobrar, né? E durante o curso, você vai ver que eu trabalho muito com diagramas, que são uma representação gráfica das etapas do registro, que te ajuda, inclusive, a precificar o seu serviço. Se você, dependendo da coleta de dados do seu cliente,
Você consegue aí, através desse diagrama, visualizar quanto que você pode cobrar. Se vai ser necessário pedir uma viabilidade, se vai ser necessário ter procedimento pós-registro na junta comercial, como solicitação do Disciplina Nacional, entrega de declarações, registro no cartório de imóveis, né? E também entender até onde você pode ir, para você passar para o seu cliente que o seu serviço vai até determinada etapa. A partir dali, ele precisa contratar um outro profissional, né? Antes da sequência aqui, eu vou abrir só aqui o site do GovBR, como eu prometi, né? Se você pegar aqui, ele traz está disponível, é só acessar para todos, é só acessar lá esse link. Se você botar aqui empresas ativas por natureza, ele vai trazer aquele gráfico ali que eu mostrei no slide, né? Isso aqui são dados com base em janeiro de 2023. O Brasil representa mais, tem registrado aí, não só em juntas comerciais, mas também demais órgãos de registro, como OAB, cartório de pessoas jurídicas, e também que não são registrados, né? Porque isso que são dados levantados com base no CNPJ lá da Receita Federal, tem mais de 20 milhões aí de registros. Como foi dito, né, a sociedade limitada representa aí quase 6 milhões, a sociedade anônima aí, claro, um número mais reduzido, né, já que é um tipo societário aí que tem regras mais específicas e precisa ter um bom conhecimento da legislação para poder auxiliar, e também tem um custo maior para manter esse tipo de empresa, né, aí cerca de 200 mil. Enfim, mercado para atuar você tem, né, e bons honorários, como nós vimos aqui, vou abrir aqui o do FECONTESC primeiro, você também tem bons honorários para atuar nesse tipo, né, nessa área. Como a Constituição aqui na Grande Florianópolis chega a quase R$ 1.600, né? Se for uma SA, cerca de 5 mil. E já essa tabela do SESCOM Rio Grande do Sul demonstra que são valores bem mais elevados, né? Chega lá quase 4.500 que nós vimos na limitada e a 18 mil a Constituição de uma SA. Então, mercado e bons honorários você tem. Só que para isso, para você se destacar no mercado, você precisa ter conhecimento de procedimentos e principalmente da legislação, né? Nesses 9 anos que eu tenho tanto na área pública como na área privada, como eu já disse, o que eu percebo é que o pessoal às vezes não tem conhecimento nenhum sobre a parte da legislação. Então, se você não quer ter conhecimento da legislação, se você quer só ter modelos de cláusulas, né? Modelos de contrato social, de alteração, se você não quer entender procedimento, esse curso não é para você. Esse curso é focado para quem quer aprender a parte de procedimentos e a parte de legislação. Você vai verificar que tem uma aula, quem fizer o curso, é claro, que eu demonstro como que você monta um contrato social. Resumindo, eu explico que o contrato social não tem problema de você pegar modelos de cláusulas. Você abre um documento em branco no Word e você vai descrevendo ali cláusulas importantes, só o título da cláusula, que são importantes. Tirando aquelas cláusulas obrigatórias, né, do contrato social, prevista no artigo 997 do Código Civil, daquilo que couber para a limitada, e lá na instrução normativa do DREI 81, anexo 4, que trata sobre o manual da limitada, tirando aquilo que é obrigatório, dependendo da relação societária, dependendo dos interesses do sócio, do negócio, do empreendimento, tem cláusulas que eu chamo de facultativas, que são essenciais, que você pode colocar ali no Word, que são importantes. E não tem problema de você pegar um modelo de cláusula. E esse modelo de cláusula você vai adaptando conforme o interesse do sócio. O problema é você pegar modelo de contrato social. Então, apesar de ter aqui no bônus, se você for ver modelo de atos, contrato, alteração de extrato, né? Eu trago o modelo, mas eu sempre aconselho a vocês a abrir o documento no Word e entenderem o negócio do seu cliente e da relação societária que eles querem ter um com o outro. E aí, entregar algo a mais e não entregar um modelo. Então tem um bônus também disponibilizado aqui, modelo de cláusulas, diagrama do registro, tanto na parte de construção, alteração, atas de extinção, checklist do registro de legalização, como se trata de um planejamento. E todo planejamento requer sempre uma verificação final para ver se não vai ter nada de errado. Tem um checklist, tem um checklist do ato, os elementos mínimos de um contrato social, por exemplo, e as cláusulas obrigatórias de um contrato social. Então, se você quer só ser um preenchedor de dados e sistema de registro comercial, este curso não é para você. Isso aqui é para quem quer aprender procedimentos e legislação societária, mas também tributária, entender, contabilizar ali os primeiros registros de uma sociedade que está sendo constituída,
sabendo aumento de capital social, entendendo também procedimento pós-protocolo, quais procedimento você precisa ter. É claro que eu não vou demonstrar como se entrega uma CFIP, um e-social, mas eu chamo a atenção que procedimento pós-protocolo, você tem entrega de e-social, de CTF Web, por exemplo. Porque às vezes você não vai fazer isso, mas você precisa ter ciência, porque você vai precisar informar o outro setor do escritório para fazer isso. Ou chamar a atenção do seu cliente que ele vai ter que procurar um profissional para fazer isso. Enfim, eu vou demonstrar aqui agora rapidamente a área do aluno, né, no Hotmart. Aqui você verifica que todas as aulas já estão aqui, né? Aqui fala que tem 138 aulas completas. Na realidade são 125 aulas e lá no final tem um bônus, né? Tudo aquilo que eu já falei. E também tem aqui na parte inicial algumas aulas iniciais, né? Os slides já estão aqui disponíveis. Vou até aqui baixar para a gente dar uma olhada em alguns slides. Tem aqui a parte do conteúdo, né? Eu já vou demonstrar o que se trata desse documento, né? Já tem um link para entrar no grupo do WhatsApp e também um e-mail para suportes e dúvidas, né? Primeiramente eu vou abrir os slides aqui, né? Vamos ver, cadê? Tá aqui. Vou abrir o slide, a própria apresentação do curso, né? Que eu quero demonstrar só alguns slides ali que eles são feitos com movimentos, por exemplo, só para demonstrar. Se você verificar, são 891 slides, quase 900. Eu separei alguns especiais aqui, vou pegar aqui o 119, só para vocês terem uma ideia de como é feito, como foi elaborado o curso. Lá, por exemplo, no slide 119, eu estou tratando da sociedade limitada. E com base na instrução normativa do DREI 81, o anexo 4 limitada, né? Ele traz lá quais são os elementos mínimos de um contrato social, né? Aí, por exemplo, é obrigado a ter um cabeçalho, é obrigado a ter um preâmbulo. Aí aqui eu trago os dados mínimos de um preâmbulo, exemplifico, né? Por exemplo, João da Silva, brasileiro, contador, solteiro e união estável. Ou João da Silva, brasileiro, contador, casado em comunhão universal de bens. Então, eu exemplifico aqui, né, nesse slide, com movimento, para ficar até mais fácil de visualmente você verificar o que é necessário constar em um contrato social. Então, a gente sabe que tem que ter um cabeçalho, tem que ter um preâmbulo, tem que ter as cláusulas obrigatórias, com base no artigo 997 e também na instrução normativa do DREI. Tem um fecho, né? Aí com local e data e assinatura. Vamos pegar aqui um outro slide, 157, que trata sobre integralização do capital social. Integralização do capital social. Quando eu estou falando de uma Constituição, eu trago um exemplo aqui, uma sociedade que emitiu 50 mil cotas no valor nominal de R$1, que deverão ser pagas, integralizadas na Constituição em dinheiro. Ou seja, tem o sócio 1 e o sócio 2 que possuem seus patrimônios particulares, por exemplo, carro, moto, dinheiro, imóveis, e eles decidem constituir uma sociedade onde eles vão subscrever essas 50 mil cotas, cada um 25 mil, por exemplo. Então, o sócio 1 e o 2, ao subscreverem as cotas, eles estão comprando a cota da sociedade. Só que foi definido no contrato social, por exemplo, que elas deveriam ser pagas, ou seja, integralizadas no ato de constituição. Consequentemente, eles pagaram em dinheiro, já que é assim que ficou acordado no contrato, para a sociedade. E há essa movimentação de sair patrimônio pessoal do sócio para entrar esse patrimônio que deixa de ser do sócio, passa a ser da sociedade, nesse caso dinheiro. Em contrapartida, ao comprar a cota da sociedade, ou seja, subscrever, entra no patrimônio pessoal deles essas cotas, que inclusive tem que ser declarado no imposto de renda. Logo, lá no balanço patrimonial, vai constar lá 50 mil no caixa, que o capital social é de 50 mil e não tem nada a integralizar. Por exemplo, também é o mesmo caso agora, só que é um caso de que ficou tudo a integralizar. Nada foi pago na Constituição, ficou acordado no contrato social que seria em dinheiro, só que poderia ser pago em até 12 meses. Logo, os sócios, ao subscreverem, comprarem as cotas, né, entra no seu patrimônio essas cotas, todavia nada entra no patrimônio da sociedade, porque tudo foi a integralizar. Você percebe que não entrou nada ali no patrimônio da sociedade. Inclusive, lá no balanço patrimonial, você vai encontrar essa contabilização inicial. Não tem nada em caixa, tem um capital subsídio de 50 mil, só que tem a integralizar 50 mil. Ou seja, falta colocar isso. Logo, o capital social, né, lá no balanço patrimonial, vai constar como zero.
Só que no contrato social consta lá que a sociedade tem um capital social de R$50 mil dividido em 50 mil cotas no valor nominal de R$1, que deverão ser integralizadas em até 12 meses em dinheiro pelos sócios. Isso que consta no contrato social. E na forma de contabilizar isso, lá no balanço patrimonial, vai constar assim, vai constar a integralizar 50. Daí, como tem um capital subscrito de 50 e uma conta redutora de 50 mil a integralizar, o balanço patrimonial vai dizer que o capital social ali é zero, porque ele está falando que nada foi integralizado. Né? Esse capital social zero aqui de cima, vou ver se eu consigo pegar a caneta, não vou conseguir, ele tá explicando para mim que não tem nada a integralizado ainda, porque tudo está a integralizar. Né? Vamos pegar mais um exemplo aqui, 162, slide 162, integralização com bens imóveis. Né? Por exemplo, a primeira coisa que já chama atenção que de acordo com o artigo 9249, o artigo 23 da lei 9.249, que é uma lei tributária, ele vai falar que as pessoas físicas podem integralizar no capital de pessoas jurídicas bens a valor de declaração de imposto de renda ou a valor de mercado. Na prática, se faz pelo valor da declaração de imposto de renda, porque se fizer valor de mercado, vai dar ganho de capital na pessoa física. Logo, os sócios 1 e 2 que querem então aí subscrever as cotas dessa sociedade, ao subscreverem, eles vão pagar aqui, ou seja, integralizar mediante bens pessoais que são imóveis. Logo, há esse movimento. Só que quando esse imóvel entra na pessoa jurídica, esse imóveis, eles precisam ter uma finalidade. Qual é a finalidade desse imóvel na sociedade? Eles serão utilizados para venda, para locação, ou como sede, ou atividade, ou como suporte para o exercício da atividade econômica. Logo, precisa ter essa noção, que eu chamo de pós-registro na junta comercial, que são as primeiras escriturações contábeis. Só que essa decisão não ocorre pós-registro na junta comercial. A decisão está na esfera do pré-protocolo, antes, quando você está montando a sociedade. Quando o seu cliente chama, eu quero botar imóvel na sociedade. Mas qual é a finalidade desse imóvel na sociedade? Eu quero vender, eu quero alugar, eu quero alugar, eu quero utilizar como sede. Às vezes ele vai querer colocar lá um imóvel só para dar uma tal blindagem. Só como a atividade operacional dessa empresa é uma indústria que tem um alto risco, você vai aconselhar em não colocar imóvel ali dentro. Então, isso está na esfera do pré-protocolo, antes de chegar no protocolo. Passou do protocolo, registrou na junta comercial, chegou no pós-protocolo, você tem que fazer a escrituração contábil correta. Além de ir no cartório de imóveis, fazer transferência, além de discutir a imunidade TBI. Nesse meu exemplo, parte foi para estoque, porque parte quer vender, parte foi para propriedade e para investimento, que é o local certo de escriturar para aqueles imóveis que vão ser utilizados para fazer locação. Né? E aqui parte foi para o imobilizado, né? Onde vai ser utilizado como sede ou suporte para a atividade econômica. Como tem estoque de imóveis e como tem ali parte que vai ser utilizada para locação, também influencia na parte de pré-protocolo da solicitação da consulta de viabilidade. Você tem que ter na descrição do objeto social e a escolha do código KNAI, né, de venda de imóveis, compra e venda de imóveis, locação de imóveis próprios, já na viabilidade, que vai ser levado para o contrato social, que vai ser constar no cartão CNPJ da empresa, que vai impedir da empresa ser do Simples Nacional, porque a locação de imóveis próprios, conforme o artigo 17 da Lei Complementar 123, é proibida. Então, isso aqui demonstra, né, que planejar o registro e legalização de empresa é isso aí, né, ter conhecimento sobre isso tudo. E para finalizar, né, vamos pegar lá o slide 530, que trata ali na parte já, um módulo sobre Constituição da Limitada, que é isso que eu acabei de falar. Quando você recebe um cliente, né? Deixa eu tirar aqui a minha câmera. Quando você recebe um cliente, você vai ter uma entrevista inicial com ele. E você vai coletar todas as informações necessárias. Por exemplo, você vai pegar a atividade econômica que ele deseja realizar, o capital social que ele quer colocar, o endereço do estabelecimento, a formação do capital. Como que vai ficar a formação do quadro societário? Quem vai ficar com mais percentual na sociedade? Já que isso reflete direitos políticos de votar e também econômicos de receber dividendos. O porte da empresa, qual é o porte dela? Dados pessoais do sócio influenciam nessa etapa. Se tem sócio menor, influencia na hora do protocolo. Dados do estabelecimento, né? Essas informações aqui que são coletadas numa entrevista inicial influenciam em todas essas etapas de consulta de viabilidade
IDBE, que eu chamo de pré-protocolo. Na hora do requerimento, que você já está lá montando o processo para ser protocolado lá no assinador web, e pós-protocolo na junta comercial, você precisa ter aí finalização de alvarás, dependendo da integração com a prefeitura. Você pode ter uma solicitação de Simples Nacional, se for permitido. Você, às vezes, necessita pedir lá o registro no órgão de classe, se trata de uma atividade de medicina, se for um escritório de contabilidade, né? Enfim, tudo isso, essas informações coletadas no orçamento, influenciam em todo o processo, né? Para finalizar, eu vou só abrir esse conteúdo aqui do curso. Inclusive, esse conteúdo do curso vai ficar disponível aqui na página para você baixar, para verificar se esse curso serve para você ou se esse curso não serve para você. Por exemplo, isso está disponível na área do aluno e vai, como eu repito, vai ficar disponível aqui na página de vendas para você decidir se você quer comprar o curso ou não. Ele traz lá de uma forma bem específica qual é o conteúdo da aula e o tempo de aula. Por exemplo, lá no módulo 1 são 12 aulas com 6 horas. Aí ele vai explicar para mim que na aula, vamos pegar aqui na aula 8 eu vou falar sobre sociedade holding familiar, sociedade holding empresarial, integralização com cota de outra sociedade. Alguns pontos importantes nessa operação de holding: receita operacional versus receita de ganho de capital, classificação contábil dos imóveis, estoque, propriedade para investimento imobilizado, influência tributária, regime tributário da holding. E continua aqui falando também na aula 9 sobre holding ainda. Dá mais de quase 2 horas de aula sobre holding, né? Falo do termo 796, a interpretação, TCMD, enfim. Isso é no módulo 1 já. Só para deixar claro, no módulo 1 eu começo falando, né, sobre o direito empresarial, né, a diferença de empresário para não empresário, sociedade simples, sociedade empresária, significado da expressão simples no ordenamento jurídico brasileiro, simples como natureza, simples como tipo societário, simples como regime tributário, né? E lá no módulo 2, só para não se estender muito aqui, são 33 aulas, como já foi dito, né, o maior módulo do curso, 23 horas de aula, e aqui ele explica, né, o que você vai ter em cada aula. Lá na aula 8, eu falo das cláusulas facultativas, porém essenciais. São modelos de cláusulas, por exemplo, que eu cito: forma de realização e convocação de reunião, distribuição de lucro de forma intermediária, distribuição de lucro de forma desproporcional, emissão de cotas preferenciais, desnecessidade de reunião de MEPP. Aí falo de SA, sociedade anônima, procedimento de convocação e publicação de edital da SA de capital aberto, fechado, com base no artigo 289 e 294. Falo de cooperativa, né? Cooperativa, explicação sobre livros sociais em cooperativa, tipos e características das cooperativas, ou seja, traz aqui de forma detalhada o conteúdo da aula e qual é o tempo de aula, né? E aqui, quando você está na área do aluno, pegando aqui, por exemplo, o módulo 2, quando você pega uma aula 10, né? A aula 10 vai falar sobre sociedade limitada, distribuição de lucros de forma intermediária, procedimento correto, é uma aula societária e de contabilidade, né? Se você pega a aula 8, eu vou falar sobre limitadas, cláusulas facultativas, como a gente já viu. Vamos pegar aqui a aula 12. Decisão por escrito, exemplo de cláusula no contrato social, fases da reunião, assembleia, pré-realização, durante a realização e pós-realização. Estou falando da limitada. Então tem aqui o conteúdo da aula, né? Aula 11 vai falar sobre dispensa de formalidade de convocação, afastamento das regras de assembleia com base na lei de liberdade econômica, enfim. E tem aqui essas tags aqui do lado que você pode procurar aqui. Se eu quero saber um assunto sobre ágil, tem algo sobre ágil aqui? Na aula 6, que é da parte da limitada, ele está falando sobre ágil na subscrição de cotas, por exemplo, que tem uma influência tributária nisso, e eu explico. Enfim, o curso foi montado dessa forma, por isso que se chama planejamento do registro e legalização de empresas. Diante disso, se você quer melhorar aí o seu serviço nessa área, ou se você quer aprender do zero sobre registro e legalização de empresa, mas eu volto a falar, não é para aqueles que querem só, que levam esse tipo de serviço como preenchimento de dados em sistema, não é para vocês, é para quem quer aprender procedimentos e legislação, porque a gente entende que nessas etapas de registro e legalização, além da burocracia que tem ainda,
graças a Deus, houve uma simplificação nos últimos anos, ainda é muito burocrático, é muito cheio de regras. Então, para você que quer melhorar o seu serviço e quer aprender do zero e entrar nesse mercado, que como nós vimos é um mercado muito grande e que tem bons honorários, eu peço que você clique no botão abaixo, faça sua inscrição no curso e eu espero você até lá.